Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Shelly D e hoje eu vou estar falando de como foi a minha experiência própria de estudar na Alemanha, de estudar no ensino médio de lá, no famoso Abitur. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o joinha, por favor, e de se inscrever no canal. Então, gente, a minha experiência foi uma experiência construtiva, mas também não foi tão legal. Por quê? Porque foi muita pressão na minha cabeça. Primeiramente, como eu falei no outro vídeo, para você conseguir entrar no ensino médio, no 10º ano você tem que fazer 4 provas. Uma de língua estrangeira, que eu escolhi português no caso, uma de alemão, uma de matemática e uma apresentação. Na prova de português, na apresentação que eu também escolhi uma matéria em português, foi totalmente ok, né? Eu tô falando português porque eu tava numa escola europeia, então eu tava numa sala bilingual. A gente tinha metade das aulas em alemão e metade em português. Então foi tranquilo, né? Óbvio. Português eu consigo de boa. Tive nota máxima na apresentação e na prova em português. Só que na prova de alemão eu tive dificuldade bastante, eu consegui passar por causa de 4 décimos, porque, gente, eu tava 2 anos na Alemanha. E a prova de alemão que eu fiz foi uma prova de alemão que os alemães também fazem, no mesmo nível. Eles não vão fazer uma prova diferente só porque eu tô pouco tempo na Alemanha, né? É como se fosse um Enem lá, né? Todo mundo tem que fazer igual. Então foi bastante difícil, meus pais botaram muita pressão na minha cabeça, muita. Tentaram me botar pra baixo se eu não fosse passar, falaram de consequências, enfim, gente, foi uma coisa que me deixou com muita ansiedade e tal. A prova de matemática eu consegui passar com uma nota razoável, mas eu também estava com muita pressão porque a aula de matemática era em alemão, então eu não conseguia entender direito a explicação do professor. Meu professor também era horrível, meu professor desse ano, do 10º ano, era horrível, mas por sorte eu passei. Pronto, passei, puf. Vamos pro 11º. O 11º é onde começa o Abitur oficialmente. Não conta, é um ano teste, né? O ano onde essas notas não vão pro seu boletim final, só a nota do 12º e 13º, mas é um ano mais pesado do ensino médio, porque é o ano que vai te testar para ver se você realmente está apto para ir para a próxima fase. É um ano que você não pode tirar matérias, você vai ter todas as matérias em nível de ensino médio. Eu quase não passei esse ano, para ser sincera, porque eu tinha dificuldade no alemão, eu tinha dificuldade em química, porque química era em alemão e eu só comecei a ter química na Alemanha. E quando eu cheguei no 7º ano, 8º ano, que é quando você tinha que aprender a base da química, eu não entendia nada porque eu não sabia falar nada de alemão, né? Então é um ano que química é algo que eu não aprendi a base e, por consequência, eu não consegui aprender o resto, né? Enfim, então química também foi algo muito difícil pra mim. Física já era um pouco melhor porque era matemática, eu gosto de matemática, entendeu? Mas é isso. Eu não tinha o 11º, tinha o primeiro semestre e o segundo semestre, né? 6 meses, 6 meses. No primeiro semestre eu tive 3 negativas, que foi em alemão, física e química. E no segundo semestre eu consegui tirar alemão, eu estudei bastante alemão, melhorei, consegui passar. E física eu também consegui passar, por causa dos deveres que eu tava entregando extra, mas química eu não passei. Mas eu podia ter uma negativa pra passar, então eu passei pro 12º. Pronto, chegando no 12º. Qual foi a minha grade curricular? Como eu disse que você tem que escolher 2 matérias principais, que vão ser as que vão valer mais nota no boletim e que vão ser mais difíceis e que você vai ter mais aulas na semana. Essa foi a parte que eu errei totalmente. Gente, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Por quê? A primeira era português suave, né? Português de boa, porque, como eu disse, eu tava numa sala português, alemão, então eu tinha que escolher uma das 2 matérias, tinha que ser português, né? Como matéria principal. Pronto. A segunda matéria principal, 90% dos meus colegas de classe brasileiros escolheram artes, que tipo, artes, bora claro, artes, né? Artes é fácil. É a matéria mais fácil de escolher. E foi um erro meu não ter escolhido essa matéria. Escolhi o quê? Eu escolhi cálculo avançado. Uhul! Por que eu escolhi cálculo avançado? Porque no 11º ano eu tinha notas muito boas em matemática, só que era matemática nível base. E dessa vez eu escolhi matemática como a minha matéria avançada, que vai ter outros assuntos mais avançados. E, gente, na primeira semana eu me arrependi. Na primeira aula eu vi, não é pra mim, eu vou embora desse curso, não aguento. Porque só tinha asiático na minha sala. De 200 alunos, só 10 pessoas
da escola inteira escolhendo esse curso, pra vocês terem ideia. Então só tinha asiático e só tinha nerd, assim, né? Tipo, uma pessoa que estudava muito, muito, muito. Os melhores alunos da escola, e eu fui lá e escolhi pro curso de matemática avançado. Eu me senti naquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele cola na prova, aí a professora vai e bota ele no curso avançado. Então eu me senti isso durante 2 anos, sem entender nada, sem viajar. Então, eu me arrependi, eu fui lá pra diretoria, que falar que eu queria mudar, né? Na verdade, eu não fui pra diretoria, falei com a outra diretora na aula de inglês, e ela falou que não vai mudar. Aí eu, nossa, mas eu já tô na primeira semana, né? Na primeira semana acho que dá pra mudar. Não vai mudar não, vai ter que refazer a grade toda. Ou você repete o ano ou você aceita essa matéria até o final do ano. Até o final do seu ensino médio. Então, vou ter que aceitar. Enfim, as outras matérias eu escolhi o mínimo de matérias possível, gente. Eu escolhi a grade curricular mais fácil que tem, porque eu não queria muita matéria, né? Ia ficar muito pesado pra mim. Então, eu tinha português em português, eu tinha biologia em português e tinha história em português. E outras matérias que me salvavam eram educação física, eu sou muito boa em educação física, e teatro. Teatro eu já tinha desde o 11º ano, porque não era obrigatório ter teatro no 11º ano, mas eu já tinha porque eu gosto muito de atuar, gosto muito de teatro e tal. Então eu tive no 11º, 12º, 13º, inclusive a minha prova final do vestibular foi em teatro, tive uma nota boa e tal, enfim. Outras matérias que eu tinha era alemão, matemática como curso avançado, como eu já disse. E inglês eu só fiz durante o 12º ano pra ter um número mínimo de matérias, porque inglês era muito difícil. Não é aula de inglês, é aula em inglês com a diretora da escola também, porque tinha a diretora era professora de inglês e era professora de matemática. Por isso que eu também não consegui sair do curso de matemática, né? Eu tinha aula com a diretora. Eram 2, né? E, enfim, elas pegam muito no pé. Os alunos alemães que falam inglês fluente não conseguiam. Todo mundo da sala, tinha, sei lá, uns 30 alunos na sala de inglês, e todo mundo só tirava nota de passar mesmo. Metade passava, metade não passava. Um tirava, tipo, uma nota razoável, mas o resto era passar ou não passar. E isso nem era o curso avançado de inglês, né? O curso básico de inglês, pra vocês terem uma ideia. E a gente não aprendia gramática, nada. A gramática era só no fundamental. A gente tinha assuntos como robótica, política, multiculturalidade, essas coisas todas em inglês. Então a gente debatia política em inglês, debatia ciência em inglês, fazia redações de 10 páginas em inglês. Enfim, era muito difícil pra mim. Eu não conseguia, então eu saí. Eu passei, tive notas razoáveis e tal, mas eu não queria, era muita pressão, então eu saí. Por quê? Porque eu tinha que me concentrar em matemática, gente. Enfim, eu não tinha amigos. Eu tinha poucos amigos, eu tava 80% do tempo sozinha. Era uma pressão gigante na minha cabeça, você não podia faltar às aulas. Se você faltasse às aulas sem justificativa médica, né, atestado, você era expulso da escola. Se você faltasse uma aula sem atestado, tinha a primeira advertência. Se faltasse 2, tinha a segunda advertência. E depois na terceira advertência eles te expulsavam da escola. Então você não podia faltar aula de jeito nenhum. Até se você estivesse doente, eu aconselho não faltar. Os professores alemães pegam muito no pé, eles pegam no seu pé ao extremo. A escola, como você sabe, é período integral. Então era das 8 da manhã até as 16 da tarde, às vezes até as 18 da noite. E quando eu fui morar sozinha no último ano do ensino médio, eu fui morar sozinha, então foi mais pressão ainda. E, enfim, o curso de matemática, de cálculo avançado foi algo que... Enfim, eu aprendi muita coisa, né? Mas foi algo que, não sei, acabou com minha sanidade mental, velho. Porque era muito difícil. Inclusive, tinha uma asiática na minha sala que ela era da Coreia do Sul. E ela era mais inteligente que a professora, literalmente. A professora estava escrevendo só a resposta mesmo, e ela já estava fazendo o cálculo todo em questão de segundos, e ainda contestando a professora, falando que ela estava errada. E a professora, eu tô errada? Eu vou rever isso em casa. A professora levava os cálculos para casa, voltava e falava, realmente você tinha razão. Então era isso, o curso de matemática avançada. Não sei o que eu fui fazer lá. Eu tinha que estudar todo dia, quando tinha prova, eu tinha que estudar 2 semanas antes, começar a estudar, pra no dia da prova se eu conseguir nota pra passar mesmo. Eu não conseguia uma nota boa, da maioria das vezes. No terceiro semestre, quando eu tive uma queda de depressão e ansiedade, que eu faltei bastante às aulas, eu não passei nesse semestre em matemática, mas no final de tudo eu passei. E é isso, gente. Toda aula tinha matéria nova em todos os cursos. Todos os cursos passavam dever de casa todos os dias, então o fim de semana
você tinha que dedicar aos estudos também, até porque, como você estudava até as 18 da noite, você chegava em casa para fazer mais dever de casa, só que eu tinha banca de matemática e eu também tinha treino, né? Como eu falo, era líder de torcida, então, gente, era algo muito estressante pra mim. Eu só chegava em casa mesmo pra tomar banho, cozinhar e dormir. Então foi algo que, não foi muito legal pra mim, eu era extremamente sozinha e minha vida era só estudar. E essa foi a minha experiência, gente. Foi praticamente só estudar até a sua cabeça explodir. E eu vou mostrar alguns exemplos de provas. Então, gente, o curso de cálculo avançado, esse aqui é um exemplo de prova em alemão. Aqui, ó. Leistungskurs Klausur Mathematik, nome da Schülerin, Schüler Rocher. Aqui é como eles dão as notas. Como vocês podem ver, eles avaliam tudo. Aqui eu tive... Ai, gente, que nota eu tive? 50%. Ou seja, eu tive um 4 mais, eu consegui passar, porque você tem que ter 45%. Aqui eles mostram a professora dizendo tudo que eu acertei, que nota eu tive em todos os componentes da prova, né? E todas as questões da prova. 180 minutos foi a prova. Vamos lá. Aqui era análise de funções quadráticas. Vocês podem ver aqui, né? Tem uma função, né? Tem a função, aqui tá dizendo para usar o... Ermitteln Sie von ft die maximalen Definitionsbereiche und die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen in Abhängigkeit von t. Eu não sei traduzir isso muito bem, mas é para você mostrar a definição, o local de definição máximo de t, onde o ponto se cruza com a axa da coordenata, independência de t, enfim, gente, eu não lembro mais isso, mas eram coisas extremamente complicadas, como vocês podem ver. Aqui era outra questão, isso tudo em 3 horas, né, gente? Outra questão, aqui é rotação no eixo X e eixo Y, rotação de corpos no eixo X e eixo Y. Aqui tem as funções, como vocês podem ver, aqui. E as respostas... Aqui eu fiz, vocês podem ver que não tá tão certo, né, que eu tentei desenhar. Vamos lá. Aqui, ó, essa é a primeira página de anotações, parece um caderno, né, mas isso tudo é só uma prova. Então aqui, você tá vendo que tem essa página. Tem essa. Vocês veem que eu tenho que deixar a margem vazia, porque a margem é onde as professoras vão escolher. Tem essa e essa, até agora já foram 5 páginas de respostas. Tem essa e tem essa. Aqui, ó, 7 páginas de respostas. 8, 9 páginas de respostas. Aqui é a última página de resposta. Isso tudo em vermelho é a descrição. E é isso, gente. Essa foi a prova. Também tem as respostas que ela escreve. Não sei, acho que tá no... Caiu. Enfim, ela também dá depois a solução e tal. Mas isso, foi uma prova de 3 horas, gente. Não dava tempo nem de você respirar. Não tinha tempo de você pensar e pensar como vai calcular. Você tinha que fazer tudo direto. Senão você não ia conseguir fazer tudo. E eu também não conseguia fazer tudo. Geralmente eu deixava 1 ou 2 questões sem fazer. Porque não dava tempo. Aqui eu vou mostrar uma prova de alemão. É para analisar e interpretar o... Aqui, ó. Vamos te mostrar aqui como é. Um pedaço de um texto de um livro. Era um livro antigo, acho que é um livro de 1800. Dramen der Sturm und Drang. É um livro clássico alemão. Interpretação de textos literários. Enfim, era só 90 minutos de tempo para escrever uma redação em alemão. Então você pode ver aqui. O nome do livro é Sturm und Drang. É um drama. Enfim, aqui tem o resto do texto. Aí, vou até deixar aqui. Aqui tem minha nota, gente, ó. Tive 4 mais, 6 pontos, 50% igual a outra. Em alemão, gente, a minha gramática alemã não é boa. Aqui, ó. Aqui é a nota que eles dão. E pra você ver como os alemães são muito certinhos, gente, olha. Aqui é tudo que eles vão analisar do meu texto. Isso é tudo que foi analisado no meu texto. Aqui ela tá escrevendo o certo e errado que eu botei.
Aqui é outra análise sobre a minha avaliação, vocês podem ver. Tá aqui as notas e tal de cada componente. Vamos ver. E aqui é o texto em alemão em si. Deutsche Klausur, Kabbalah und Liebe. Ah, não, gente, o nome do livro é Kabbalah und Liebe. O nome do autor era Friedrich Schiller, de 1759. Aqui, gente, a redação. Não vou mostrar ela toda, né? Vocês podem ver que é uma redação bem longa. Que para fazer em 90 minutos, acho que é um pouco mais difícil que o Enem, né? Isso. Aqui, né? Aqui tem mais páginas. Não sei, gente, quantas páginas foi o total essa prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas no total. Uma prova de 90 minutos. E, gente, isso era... eu tinha esse tipo de prova 2 vezes por semestre, tá? E essas provas de matemática eu tinha 4 vezes no semestre, porque era a matéria principal. Pronto, aqui é um exemplo de prova alemão para vocês verem. Aqui eu tenho um exemplo de prova em português, que é a prova de história, que também é analisada em alemão, mesmo que a prova em português, a coordenação tudo em alemão. A prova foi sobre o absolutismo francês, caracteriza o absolutismo régio da França, sob domínio de Luís XIV, contextualizando historicamente a conjuntura social, inclui a demografia, política e econômica, que se refere à fonte, aqui ó, como vocês podem ver. Interprete o conteúdo do documento, avalie se o poder do rei era ou não legítimo, expressando a sua própria opinião sobre... Eu amo história, gente, eu amo história. Então eu tive 14 pontos nessa prova. Vocês podem ver aqui, ó, 14 pontos é 90%, 95%. Então eu tive nota muito boa. E aqui, né, gente, mesma coisa. Textos e textos e textos e textos e textos. As provas lá só era texto. Enfim, ó. Aqui foram, acho que 1, 2, 3, 4, 5... Enfim, acho que foram 5 páginas. E é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal. E essa foi a minha história no ensino médio da Alemanha. Foi praticamente estudar até sua mente evaporar. E é isso, no final valeu a pena. Eu tive uma nota boa, né? Eu tive 2,3 de média. Média final... Não, foi 2,2. 2,2 é a minha média final. A média que geralmente os alunos saem da escola é 2,7. E quanto mais próximo de 1 é o melhor. Então a minha nota foi melhor do que a maioria dos alemães. Mesmo não sabendo falar alemão tão bem. Então eu podia entrar em qualquer universidade que eu quisesse lá. Menos medicina... Engenharia provavelmente também não, psicologia, direito, essas coisas mais difíceis aí ia ser mais difícil de conseguir entrar, né? Os cursos mais disputados, mas o resto eu poderia entrar. Talvez em outra cidade menor eu podia entrar em psicologia, sei lá. Mas enfim, eu não queria mais ficar lá e sair. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não deixe de deixar o joinha, de se inscrever no canal. E é isso. Beijos, até a próxima.